Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir servidores do Judiciário Catarinense que buscam, por meio de práticas alternativas e alimentação saudável, mais qualidade de vida. No quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito da comarca de São Francisco do Sul, Tiago Fachin, que conversa conosco sobre ativismo judicial. E acompanhem também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre o evento Jurerê Internacional Natural, que acontece em uma das praias mais badaladas de Florianópolis. E a partir de agora, você vai ver a cobertura da inauguração da Secretaria Executiva do Conselho de Comunidade na Execução Penal da capital. Confira. A cerimônia de inauguração da Secretaria Executiva do Conselho da Comunidade na Execução Penal da capital aconteceu na sede da instituição em Florianópolis e foi comandada pelo presidente da casa, José Henrique Aguiar. Uma data muito importante para a execução penal, porque o Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal. E nada mais justo do que ter uma sede administrativa. Conselheiros, autoridades e convidados se fizeram presentes na ocasião para discutir assuntos relacionados ao Conselho e prestigiar o descerramento da placa em homenagem a um dos fundadores da entidade, Padre Ney Brasil Pereira. Padre Ney sempre lutou e apresentou o rosto de Cristo que dá esperança, que traz vida aos mais necessitados. Aos presos aqui da nossa cidade, aos andarilhos das ruas, ele sempre teve uma mão estendida, sempre se esforçou muito e nada melhor do que apresentar a ele uma homenagem do Conselho da Comunidade de Execução Penal que estamos inaugurando no dia de hoje. Foi uma grande conquista dessa administração, né? E estão todos de parabéns. E eu acho que mais feliz ainda o homenageado que é o Padre Ney, que deve estar muito mais feliz. Que com certeza deve ter lutado para obter o que hoje foi conquistado. E eu vejo que para a comunidade isso é muito importante. O Conselho presta serviços relevantes para confortar e atender todas as necessidades para que os presos voltem a ter o convívio social necessário para que não retorne mais ao cárcere. Composto por representantes de entidades públicas e privadas, o Conselho da Comunidade, fundado em 94, comemorou muito a conquista da inauguração desse espaço destinado para reuniões. Um pleito antigo desse órgão de execução penal, responsável por auxiliar o juiz da Vara de Execuções Penais da comarca da capital. Com a inauguração dessa nova sede, o Conselho ganha mais força, porque não precisa buscar alternativas para realizar as suas reuniões, já que detém neste momento uma sede própria, ou seja, o que facilita o trabalho, e as reuniões mensais, né? Bem como a apresentação dos pareceres de inspeção dos estabelecimentos, que são vários durante os anos. Eu entendo que esse espaço aqui novo, criado aqui pelo Conselho, vai possibilitar o desenvolvimento de grandes projetos que não estavam sendo resolvidos, não estavam sendo desenvolvidos em função da falta de espaço. Então, dentro dos próximos meses, nós estamos aí trabalhando em projetos nesse sentido, e projetos pedagógicos, para no futuro a gente poder implementar isso junto ao Conselho, em parceria com o Conselho e com os órgãos estaduais. A atividade do Conselho é muito essencial na ajuda do retorno, de providenciar o melhor retorno do preso para a comunidade. Essa é a função primordial do Conselho, dar assistência para o preso lá dentro, mostrar para o juiz da Vara da Execução Penal as dificuldades que existem dentro do presídio, são os olhos do Poder Judiciário dentro dos presídios e trazer subsídio ao juiz que é responsável pela Vara da Execução Penal para que adeque da melhor forma possível a execução de pena dos nossos presos. Meditação, alimentação equilibrada e mais consciência corporal e espiritual. Em busca de qualidade de vida, servidores do Judiciário Catarinense optaram por práticas alternativas para manter a mente e o corpo são. Veja mais detalhes na reportagem de Diego Souza e Léo Russo.
Com o corre-corre do dia a dia, fica um pouco mais difícil pensar em um estilo de vida mais saudável. A meditação e a comida vegetariana são algumas dessas opções que ganham cada vez mais adeptos. Mas e você? Tem esse tipo de preocupação? É uma vida saudável, entendeu? Eu recomendo a alguns. Assim, pra mim, eu não gosto, entendeu? Mas para pessoas que gostam, que praticam esse tipo, eu acho legal, interessante também. Eu tenho curiosidade de conhecer, mas não pratico não. Apesar de ainda causar muito estranhamento em algumas pessoas, o estilo de vida mais saudável tem ganhado cada vez mais adeptos. A Lívia, por exemplo, teve esse despertar muito cedo. Desde os 14 anos eu não comia carne vermelha já, pela questão dos maus tratos aos animais. E há 13 anos eu já era vegetariana também, pelo mesmo motivo, aí eu parei com todos os tipos de carne. E há um ano agora eu me tornei vegana, aderi à filosofia de vida vegana, por não concordar com essa exploração que os animais sofrem, né? A falta de nutrientes pela falta de carne nunca foi uma preocupação para a Lívia. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: mas de onde você tira as proteínas, né? É um mito muito forte. E as proteínas, na verdade, elas estão em praticamente todos os alimentos, né? Até o arroz tem proteína, o feijão tem proteína. Então, é muito fácil você fazer uma alimentação bem balanceada e até mais saudável do que uma pessoa que come carne. Depois de tanta propaganda desse tipo de alimentação, acompanhamos a Lívia em um dos restaurantes preferidos dela para saber se a comida é realmente saborosa. Bom, a gente falou bastante lá que a gastronomia vegana ela é muito gostosa. Sim, com certeza. É uma explosão de sabores, eu costumo dizer. Porque, olha, essa salada, por exemplo, tem uma variedade de frutas e legumes e um molho diferenciado. Então, você pode fazer uma comida vegana bem saborosa, bem temperadinha e com bastante variedade de alimentos, né? Bom, chegou aqui o prato principal e eu já posso adiantar para vocês que tá com uma cara maravilhosa, um cheiro muito bom, tem arroz integral, hambúrguer de lentilha, enfim, a aparência tá muito boa. E é isso que é bacana da comida, né, da comida vegetariana. A gente tem um hábito de paladar, de comer sempre as mesmas coisas há muitos anos. E você se aventura, mesmo que você não queira mais, que você continue comendo carne, mas é uma gastronomia muito gostosa, diferente de tudo que você está acostumado a comer ao longo de toda a sua vida, né? Sim, diferenciada, e você veja transformar a lentilha em um hambúrguer, né? Então dá para fazer substituições muito legais. E o responsável por esses lindos pratos é o chefe de cozinha Elcio, que revela que a maior parte do público do bistrô ainda está em um processo de transição gradativa. Estou conseguindo um público que fala para mim: olha, não estou te falando de um caso, é um universo, dentro do universo que a gente tem aqui, é até bastante grande, que fala que nunca poderia imaginar ficar sem comer carne um dia, né? E hoje fica. E isso faz uma diferença, isso faz uma diferença enorme no planeta. Com a popularização do vegetarianismo, a tendência é que os preços se tornem cada vez mais baixos. Quanto mais pessoas consomem, obviamente, mais pessoas produzem, mais oferta vai ter, aí o preço vai abaixar. Isso está acontecendo. Santa Catarina tem uma produção de orgânicos muito grande. Outro servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o Sérgio, que vai mais longe na busca por uma vida saudável. Além de não comer carne, ele é praticante de meditação. Eu, desde cedo, aprendi a fazer esse trabalho de silenciar, de permanecer, né, muito mais do ser do que do ter, a questão do aqui e agora, esse conceito que é muito forte, né, porque as pessoas têm grande dificuldade de permanecerem no processo. Tudo que estão fazendo, elas já estão pensando lá na frente ou estão alinhadas àquilo que já passou. A prática de meditação te ancora no aqui e agora, né, te fortalece, porque a partir do momento em que tu está aqui pleno no processo, você consegue abstrair muito mais ao que está ao teu redor. E se engana quem pensa que meditação é só ficar quieto e tentar não pensar em nada. Existe muita técnica. A meditação, ela inicia por um processo de relaxamento. Então, eu fecho os olhos, a gente coloca as mãos sobre as pernas, coloca o dedo indicador junto com o polegar, inicia um processo de relaxamento. Esse relaxamento ele vai por meio de uma fala
mansa, calma, para que a gente vá relaxando nossos pés, as nossas pernas, descansando os nossos órgãos internos, coluna vertebral, vértebra por vértebra. A gente vai fazendo um estado de pacificação físico, para que o teu corpo não te chame mais a atenção. A perspectiva é essa, né? Mas isso ainda não é meditação, isso é relaxamento do corpo físico. E aí depois você vai para um segundo momento. Você faz um trabalho em que você começa a pacificar a questão emocional, mental. E já que estamos falando de saúde, a nossa equipe foi até uma das praias mais badaladas de Florianópolis, conferir de perto um evento que promove a felicidade por meio de um estilo de vida mais saudável. E a cobertura completa desse movimento em prol do bem-estar você confere agora no quadro Isso é Legal. E olha, essa preocupação com o estilo de vida saudável chegou ao balneário mais famoso de Florianópolis. Estou falando de Jurerê Internacional, que está abrigando um evento focado no estilo de vida saudável. E pelo que eu conversei com o pessoal, eu acho que eles estão gostando das novidades. E você é o nosso convidado para conhecer essa feira de produtos saudáveis. Na realidade, nos outros anos a gente sempre montou um food park e aí, como nós sempre optamos por essa ideia de qualidade de vida, prática esportiva, nós tivemos essa ideia de criar algo com comidas saudáveis, naturais, orgânicas, e aí nós acabamos procurando algumas empresas parceiras para criar esse evento. Sou a favor de tudo que dá mais opções para as pessoas, entendeu? Se você só tem opções que não são saudáveis, você nunca vai aprender o que não, né, que existe as opções que são saudáveis. Então eu sou super a favor. Tudo que estimule uma coisa que não é o fast food, não é a coisa da comida pela comida, de realmente você pensar na alimentação, é super válido. E uma das barracas que mais está fazendo sucesso aqui é o da Super Comida. Tô com a Tati aqui, que é chefe, e desenvolveu todo um cardápio pensado em muitos nutrientes saudáveis e ricos em várias vitaminas. Explica pra gente o que é a Super Comida, Tati. Uma das minhas grandes preocupações quando eu estou criando uma receita é justamente o paladar, porque o paladar das pessoas foi alterado ao longo dos anos com a comida refinada, né? Você põe açúcar refinado, farinha refinada, ela derrete. Então a gente está acostumado com o fast food, que tem o fast flavor também, que é o sabor rápido, né? Então a minha guerra com a indústria alimentícia para também trazer ingredientes que tenham essa explosão na boca, né? Então todas as receitas que eu faço, elas têm esse algo em comum, é algo que você põe na boca e realmente explode. Por exemplo, o quibe é completamente diferente do cuscuz de quinoa, mas ambos são bem explosivos na boca. E muita gente já comeu esse quibe vegano sem saber que era vegano, porque você não vê a diferença. Ele é bem temperadinho, né? Ele casa bem com a pastinha de alho. Então eu tenho muita essa preocupação, assim, quando põe na boca, a língua da pessoa não pode rejeitar, não pode ser uma comida grosseira, então ela tem que derreter na boca. E é possível fazer uma comida saudável, uma super comida que derrete na boca, que explode na boca, que seja muito saborosa e prazerosa. A Luísa é turista de Fortaleza, passeando por aqui, comprou um quibe. Você é adepta do estilo de vida mais saudável? Essa tem sido uma preocupação ou você já é completamente vegana? Como é essa sua relação com esse tipo de alimento? Eu sou completamente vegana. Já há mais de 6 meses eu tomei a decisão de deixar todos os produtos animais. O que você acha de um evento de comida saudável em plena Jurerê Internacional, um dos balneários mais famosos do Brasil? Eu acho o máximo, porque eu não tenho que cozinhar. Porque isso é um pouco difícil, às vezes, quando você está na rua, encontrar um alimento mais saudável, né? Com certeza, é super complicado, né? É ótimo ter essa opção. E aí, me conta, o que você achou? Uma delícia. É? Uhum, não perde nada de carne. Perfeito. Outra tenda que está fazendo muito sucesso aqui no evento é de sucos naturais, sem água, sem conservante, orgânico. Explica pra gente o que as pessoas encontram. São frutas com leguminosas? O que é isso daqui?
Ele é um suco prensado a frio que a gente utiliza as frutas e os legumes. A gente pega 1 quilo para fazer um suco de 500 ml, prensa eles para formar esse suco. E ele é um dos métodos mais saudáveis, exatamente por isso, porque ele consegue conservar 90% dos nutrientes. Ou seja, existe o método pasteurizado, o método natural que é batido com água. E a nossa empresa ela utiliza os alimentos e as verduras orgânicos, ou seja, não vai conservante, a gente não adiciona açúcar, adoçantes, nada e nem água. Que isso é muito mais saudável, muito mais, utilizando a palavra de hoje, detox, que limpa o organismo. Então, algumas até se sentem melhor depois de tomar o suco. Diferente. Muito bom, tá aprovado. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o juiz de direito da comarca de São Francisco do Sul, Tiago Fachin, que conversa com a gente sobre ativismo judicial. Então não sai daí, porque é logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Tiago Fachin. Ele é o juiz da comarca de São Francisco do Sul. E o nosso tema é o ativismo judicial. Muito obrigado, doutor, por nos receber aqui. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Bem, doutor, vamos entrar no tema então. O ativismo judicial foi tema do seu livro. O que é que lhe inspirou, o que é que lhe levou a fazer este livro com este tema? O ativismo judicial processual, na verdade, ele brotou em mim essa vontade de escrever sobre ele, tratar, estudar um pouco mais do meu dia a dia como juiz de direito, onde eu vejo quase que diariamente manifestações de amor e ódio à postura do juiz. Se o juiz deve ser mais ativo ou não, isso é uma coisa que não há consenso e longe de haver. Doutor Fachin, vamos agora explicar o que quais são as diferenças entre a judicialização e o ativismo judicial. O ativismo judicial, de novo, ele tem sem números de possíveis definições e conceituações, tanto dependendo de quem olha, do interlocutor, quanto do que se quer tratar. Mas ele, em suma, ele trata de uma participação do judiciário, do juiz, mais ativa, mais ampla, visando concretizar direitos ou garantias fundamentais dentro da esfera de atuação que ele tem, do próprio trabalho que o judiciário realiza, quanto dentro das atribuições dos demais poderes. O senhor esteve na Índia palestrando, isto foi em razão do livro. O que lhe levou exatamente à Índia? Como foi esse convite? Na verdade, não foi um convite, foi um processo seletivo que a Escola Nacional dos Magistrados abriu, um edital de seleção. Houve uma prova de currículos e proficiência em inglês, onde alguns dos selecionados foram, participaram, inclusive uma colega nossa catarinense, a doutora Andréa Regis Vaz. Fomos ambos com uma comitiva de mais 4 juízes até lá, participar como conferencistas desse encontro mundial de juízes, onde eu, por ter esse histórico de falar, escrever, e brevemente estudar o ativismo judicial processual, pude participar de um painel como conferencista, tratando e trazendo algumas pinceladas do que é das perspectivas desse ativismo judicial processual aqui no Brasil e dentro do direito da União Europeia também. Doutor Fachin, vamos agora explicar quais são as diferenças entre a judicialização e o ativismo judicial. Na verdade, assim, são primos, frequentam os mesmos lugares, a mesma escola, se bobear a mesma academia, mas vêm de origens diferentes. Pai e mãe não são os mesmos. A judicialização, ela é um fato. Ela decorre do contexto brasileiro hoje, ela trata da provocação do judiciário, do Estado juiz, por meio do processo, de um procedimento, onde é requerido que ele se manifeste sobre algo
e ele não pode declinar essa necessidade do Estado juiz responder, dentro do processo, por meio da sentença, algo que foi chamado. Aí temos a judicialização da política, da saúde pública, que são questões que outrora não vinham aos palcos do judiciário e hoje vêm. Já o ativismo judicial, ele não é um fato, ele é uma atitude, ele é uma postura, é uma adoção de medidas proativas pelo juiz, seja na hora da decisão visando concretizar o direito que a pessoa está pleiteando seja resguardado, ou durante o processo, movendo ali as regras do jogo. Bem, isso pede uma atitude diferente do juiz, né? O ativismo judicial, ele pede um novo olhar do juiz, além do que manda a academia, né? É aí que está. A gente tem uma grande, como até alguns autores costumam dizer, uma grande barra funda, uma bagunça de conceitos. O juiz ele tem que agir de uma forma mais ativa ou menos para que o processo cumpra a finalidade que a Constituição visa que ele tenha, que lhe é assegurado. O processo busca o quê? Né? Fazer justiça ou assegurar as pessoas que consigam discutir e debater com igualdade de armas para que ao final se chegue a uma decisão justa? Ou o que é uma decisão justa? É o objetivo do processo ou do direito? É uma discussão muito grande que está longe de chegar a um consenso. Sim. Retornando um pouco mais à sua palestra na Índia, o senhor falou precisamente sobre os direitos humanos e o ativismo judicial. Vamos precisar um pouquinho mais o que o senhor tratou desses dois temas? Inúmeras. Estão de fato muito próximos um do outro. Por quê? Porque cada vez mais nesse mundo atual nosso, dentro do nosso dia a dia contemporâneo, a gente vê abusos de direitos, seja por parte de políticos, por parte de gente que a gente não esperava, pais, de toda forma. E aí o que se espera que seja feito, né, dentro de um contexto bem popular, bem prático, em linguagem bem simples? Que o juiz resolva. Não é nem que o juiz mande prender ou mande soltar, que o juiz resolva. O juiz é o novo salvador dos problemas e das mazelas de toda sorte. Isso é o que se vê, se pede, mas talvez não seja de fato o que se espera. Por isso que a ligação entre concretizar os direitos humanos e se o juiz deve ou não tomar uma postura ativa, se ele deve ser partidário, se ele deve ajudar esse ou aquele que está deficiente no processo, é algo que está muito ligado, sim, com a concretização do direito humano que eventualmente está ali em jogo, como também pode dar espaço para que o juiz faça o que ele bem entender. Em nome desse direito humano, em nome de fazer o bem, em nome de realizar alguma coisa, ele tem um espaço de manobra sem precedentes. Agora, doutor, pelo que eu vejo, esta questão, ela exige uma ousadia do juiz neste mundo jurídico, né? Ele é um novo momento, digamos assim. E por ser um novo momento, eu tenho me dedicado a estudar ele um pouco mais, justamente para que ele não fique nessa incerteza de definições, de conceitos. Até onde, até que medida essa postura, esse agir do juiz não interfere no jogo processual, no fair play, na garantia e no que o juiz deve de fato fazer. Porque a gente chegou num estágio dentro do Brasil e daí talvez fazendo um paralelo com o que há no resto do mundo, em que se demanda muito do juiz. Se pede que o juiz resolva os problemas que não foram resolvidos pelos outros poderes. A gente talvez ainda não tenha chegado a uma maturidade, seja no judiciário, seja dentro da nossa evolução de Estado, dos outros poderes, a ponto de se dar tanto poder ao Estado juiz como se chegou nesse estágio evolutivo nos demais países. Sim. A gente vê houve na Europa, em grande parte dos países, o século do executivo, o século do legislador, o século de quem fazia, o século de quem fazia as leis. Agora a gente chegou no momento do século do judiciário, lá. Mas foi gradual, foi paulatino, foi uma crescente. Já que a gente pulou os dois primeiros e chegou no terceiro. Então há uma grande dúvida sobre
a legitimidade dessa amplitude de decisão e até que ponto isso de fato encontra respaldo no povo, nas pessoas e na vontade da sociedade. No Brasil, o ativismo judicial está aprendendo muito. No mundo, o senhor diria que país, em que lugar do mundo o ativismo judicial já está bem desenvolvido? É complicado responder essa pergunta de uma forma clara e objetiva, de acordo com o que tu me perguntou mesmo. Por quê? Porque eu acho que a gente tem, sim, uma aplicação e um crescimento de conhecimento e estudo do ativismo judicial no Brasil muito grande. Tem muita gente muito boa estudando e debatendo e tentando deixar esses conceitos um pouco mais claros e com parâmetros de aplicação concretos, né? Não ficando ao bel prazer do juiz fazer como quer e dizer o que quer para justificar os fins que ele próprio já tinha antes pretendido. Ou seja, eu discordo os fins nunca justificam os meios, tampouco o contrário. Tudo tem que ser justificado de acordo com a coerência. Mas um dos países que me parece tem evoluído muito dentro da coerência e dentro de uma construção gradual, bota um tijolinho, depois vai para o próximo e fica uma coisa coerente, sem o judiciário é o superpoder e os outros dois lá embaixo ou não, uma coisa de fato equilibrada a Alemanha, onde, por meio do qual eu pude participar e presenciar algumas decisões, alguns julgamentos, onde os juízes eles eram demandados a resolver questões que traziam negativas de aplicabilidade ou de asseguramento de direitos humanos, e eles deveriam, ou eles foram demandados a adotarem uma postura mais ativa, ou serem mais proativos, o que não era da sua tradição até então. E o que foi observado? Isso consta na pesquisa. Eles jogaram limpo. Eles têm feito o quê? Chamado as partes, os interessados e dito, olha, as regras são essas, o problema é esse, sugestões, como que a gente pode fazer para construir isso de uma forma dinâmica, mas com igualdades de armas. Ou seja, ele não tirou da cartola o que ele achou e tampouco deixou que eles decidissem por si sós. Ele trouxe as dificuldades e colheu expectativas. O que a gente tem, de certa forma, incorporado e trazido para o nosso direito processual por meio do novo Código de Processo Civil. Ele prevê esse tipo de discussão e de abertura de debate do juiz com as partes. Ele não tira o juiz da posição de julgador, mas ele não o coloca como alguém que faz parte do jogo e tem algum tipo de postura. O juiz tem que garantir o fair play e as jogadas justas, iguais e dentro de um equilíbrio durante toda a partida. Doutor, muito obrigado pela entrevista, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Esta foi a nossa entrevista do Justiça Legal de hoje. Voltamos na próxima semana. Até lá.